bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos fazer exercícios sobre íons e compostos iônicos. Vamos lá? No primeiro exercício nós temos que completar corretamente o quadro a seguir. O que nós temos aqui? Nós temos fórmulas e temos que as fórmulas das substâncias iônicas e temos que escrever as nomenclaturas de acordo com a fórmula. Sabemos que quando vamos escrever a fórmula, química, primeiro sempre colocamos o íon positivo, depois o íon negativo. Quando vamos escrever a nomenclatura, primeiro é o nome do íon negativo, ou seja, do anião, e depois colocamos o nome do íon positivo. Por que eu falo um nome? Porque cada íon tem o seu nome. Portanto, temos que saber o nome do íon negativo e também do íon positivo, porque cada um tem o seu nome. Por exemplo, temos NO3 menos nitrato, SO4 menos sulfato. Portanto, cada íon. Portanto, aqui na parte da fórmula sabemos que está escrito primeiro o íon positivo e depois o íon negativo. E na parte da nomenclatura vamos ter que escrever primeiro o nome do íon negativo e depois o nome do íon positivo. Agora vamos ter um desafio. Porquê? Porque olhando para a fórmula já dá para saber qual íon é qual. Mas também é muito importante olharmos para a fórmula e já saber identificar a carga de cada composto. Neste caso é muito interessante, porque nós estamos a falar do íon cobre. E o íon cobre tem várias variações. Nós temos, por exemplo, o cobre 1 e temos o íon cobre 2. Então, primeiramente, nós temos um CO3 e sabemos que se é CO3 só pode ser CO3 2-. E estamos a falar do íon carbonato. Portanto, aqui é íon carbonato. Este é o nome do íon. E nós temos CO2. Entretanto, assim como eu disse anteriormente, nós temos o íon cobre 1 e temos o íon cobre 2. O que é íon cobre 1 e íon cobre 2? Quando falamos de cobre 1, sempre colocamos em numeração romana, significa que é Cu mais. Cobre 2 é Cu2 mais. Ou seja, quando nós temos um íon que tem variações nas suas cargas, nós colocamos o nome do íon e a numeração romana que identifica a carga do íon. Se existisse apenas um íon cobre, seria apenas íon cobre, mais nada, como o sódio. Nós temos apenas um íon sódio, que é Na. Portanto, Na+, é somente sódio, mais nada. Agora, como o cobre tem variações, para identificarmos qual íon é qual, nós colocamos a sua variação, ou seja, a sua carga em numeração romana. Cobre 1, Cu+, cobre 2, Cu2+. Ou seja, nós temos o íon carbonato, que é CO3 menos 2, ou seja, 2 menos. Íon carbonato, CO3 2 menos. Agora, se repararem, aqui nessa fórmula, essa fórmula nos diz que nós temos apenas um íon CO3 2 menos,
mas temos 2 íons Cu. Portanto, aqui nós temos apenas um íon CO3, como sabemos, porque se tivesse mais que um, teria um parênteses e do lado do parênteses teria um número, como por exemplo, se fosse CO3 entre parênteses 2, significaria que estaríamos a falar de 2 íons CO3 2-. Portanto, o parênteses é usado para falar quantas vezes queremos aquele íon. Porquê? Porque se colocasse apenas CO3 2, não teria muito sentido, pois não? Portanto, nós colocamos CO3, que é o íon entre parênteses 2. Significa que estamos a falar de 2 íons CO3 2-. Portanto, sabemos que aqui temos apenas um íon carbonato e o íon carbonato é CO3 2-, entretanto temos 2 íons Cu. Portanto, qual será a carga? Qual cobre, qual íon Cu estamos a nos referir? Portanto, se nós temos 2 íons Cu, só poderia ser Cu+. Se fosse Cu2+, ou seja, cobre 2, a fórmula seria CuCO3. Agora, como estamos a nos referir ao cobre 1, que é Cu+, nós precisamos de 2 íons cobre 1 para neutralizar um íon carbonato, porque um íon carbonato tem carga 2-. Então, se fosse, por exemplo, o carbonato de cobre 2, seria CuCO3, mais nada. Mas como estamos a nos referir ao carbonato de cobre 1, nós precisamos de 2 íons cobre 1 para neutralizar um íon carbonato, porque o íon cobre 1 tem carga Cu+, tem apenas uma carga positiva. Agora, o íon carbonato tem carga 2 negativo. Portanto, precisamos de 2 íons cobre 1 para neutralizar um íon carbonato. Se fosse cobre 2, precisaríamos apenas um cobre 2 para neutralizar o íon carbonato. E aqui na fórmula está a dizer que temos 2 íons cobre 1. Portanto, só pode ser Cu+, porque aqui está a dizer que temos 2 íons cobre. 2 íons cobre para um íon carbonato tem que ser cobre 1, ou seja, Cu+. Portanto, como que é a nomenclatura? É primeiro o nome do íon negativo, depois o nome do íon positivo. Portanto, sabemos que o nome deste íon é carbonato. Então, escrevemos primeiro o nome do íon negativo. E o íon negativo é CO3 2-. Então, colocamos carbonato de... Qual é o nome do íon positivo? Cobre, não é mesmo? E, por acaso, é o primeiro íon que aparece na fórmula química. Portanto, carbonato de cobre. Agora, qual é o íon cobre? Estamos a falar do íon cobre 1 ou do íon cobre 2? Estamos a falar do íon cobre 1. Portanto, carbonato de cobre 1. Se fosse carbonato de cobre 2, posso inclusive colocar um exemplo aqui. Carbonato de cobre 2 seria CuCO3. Seria apenas CuCO3. Por quê? Porque o CO3 tem carga 2- e para ter
Cu, significa que esse Cu tem que ter carga 2+, para neutralizar. Um íon CO3, 2 menos, e ao mesmo tempo, um íon cobre, apenas um, que neutralize o CO3, 2-. Portanto, a única maneira disso acontecer é que esse Cu, esse íon cobre, tinha carga 2+. Logo, seria o carbonato de cobre 2. Portanto, essa seria a fórmula do carbonato de cobre 2. Mas estamos a nos referir ao carbonato de cobre 1. Porquê? Porque precisamos de 2 íons cobre para neutralizar um íon carbonato. O próximo, nós já temos o exemplo aqui dos parênteses. Aqui significa que nós precisamos de 3 íons, qual é o nome desse íon? Hidróxido, para apenas um íon ferro. O que isto significa? Significa que, neste caso, nós estamos a nos referir ao ferro 3+, e ao íon hidróxido, que é o H-. Olha só como o uso dos parênteses aqui faz todo sentido. Se colocássemos, se fosse OH3, significaria que teríamos apenas 3 hidrogênios, não 3 íons OH-. Por isso mesmo que os parênteses faz toda a diferença. Então, nós precisamos de 3 íons hidróxido, e o íon hidróxido sabemos que tem carga OH-, para um íon ferro. Por isso mesmo, podemos dizer que o íon ferro tem carga 3+. Porque seria 3 OH-, e isto ficaria com uma carga de 3-. Para um ferro, esse ferro só poderia ser Fe3+. Portanto, 3 íons hidróxidos, e se cada íon hidróxido tem carga 1-, significaria que 3 vezes -1 seria -3, ou seja, seria 3 íons hidróxidos com carga -1. No total, teríamos carga 3 negativo para apenas um ferro. Então, para neutralizar, significa que este único ferro tem que ter carga 3+, 3 positivo. Então, qual vai ser o nome? Nomenclatura. Primeiramente, o negativo, portanto, é hidróxido, já que este é o íon hidróxido. OH- tem como nome hidróxido de ferro. Entretanto, aqui também temos uma questão, porque também temos variações do íon ferro, mas aqui estamos a falar especificadamente do ferro 3. Então, hidróxido de ferro 3. É a numeração romana. Porquê? Porque este íon ferro tem carga 3+. Agora, temos outra fórmula química. E aqui também temos, novamente, o uso de parênteses. Nós sabemos que o íon magnésio tem carga 2+. E por isso mesmo faz todo sentido precisarmos de 2 íons nitrato. Por quê? Porque um íon nitrato tem carga 1-. Portanto, nós precisamos de 2 íons nitratos para neutralizar um íon magnésio. Já que, escrevi aqui, Mg, NO3, já que nós temos um NO3- e Mg2+.
Se nós temos o íon NO3- e o íon Mg2+, nós precisamos de quantos íons NO3- para neutralizar um íon Mg? Precisamos de 2. Por isso mesmo que nós temos aqui NO3, parênteses 2. Significa que queremos 2 íons NO3. Então vamos lá. Primeiro o negativo, depois o positivo. Qual é o nome deste íon? É o íon nitrato. Agora, qual é o nome deste íon? Magnésio. Portanto, o nome disto é nitrato de magnésio. Agora, a próxima fórmula é Na2S. S é o íon sulfureto. Portanto, primeiro o negativo. Sulfureto. Este íon aqui é o negativo, certo? E este aqui é o positivo. Primeiro escrevemos o negativo, ou seja, é o íon S2-, que no caso é o íon sulfureto. Agora vamos falar do íon positivo, que é o que está em primeiro na fórmula. E o nome deste íon é sódio. Portanto, sulfureto de sódio. Qual é a carga do íon sulfureto? S2-. E a carga do sódio é Na+. Por isso que precisamos de 2 íons sódio para neutralizar um íon sulfureto. Porque o íon sulfureto tem carga 2- e o íon sódio tem carga Na+. Agora, nós temos CuSO4 mais 5H2O. Em outras palavras, nós vamos estar a usar uma propriedade, nós estamos a nos referir a uma propriedade química da substância. Vocês não lembram que, quando estudamos as propriedades químicas das substâncias, dissemos que a propriedade química da água é transformar o sulfato de cobre anidro em pentaidratado. Então, como misturamos CuSO4 mais água, significa que estamos a nos referir ao sulfato de cobre pentaidratado. Agora uma questão, é o sulfato de cobre 1 ou o sulfato de cobre 2? Sendo que a carga deste íon é 2-. Estamos a nos referir ao cobre 2. Porquê? Porque o íon SO4 2- tem carga 2-. Se tem carga 2- e precisamos de apenas um cobre para neutralizar, significa que estamos a falar do cobre 2, Cu2+. E também misturamos com água, então estamos a falar do sulfato de cobre pentaidratado. Então, primeiro, o nome do íon negativo. Sabemos que o nome deste íon é o íon sulfato. Portanto, é sulfato de Cu, cobre. Ainda podemos melhorar. Cobre 2 ainda melhor, pentahidratado. Por que pentahidratado? Porque misturamos com água. Portanto, sulfato de cobre 2, sulfato, escrevemos primeiro o nome do íon negativo, sulfato de cobre. Escrevemos o nome do íon positivo e o nome do íon positivo fica no final da nomenclatura, mas na fórmula fica no início. De cobre 2, porquê? Porque temos variações deste íon e se precisamos de apenas um cobre para neutralizar um SO4 2-, significa que o cobre, esse íon cobre, tem que ter carga 2+, portanto o cobre 2, pentaidratado, porque misturamos com água. Agora o próximo é o permanganato de potássio.
de potássio não, de amônio. O pergamanato de amônio. Como que sabemos disso? Porque o nome deste íon é pergamanato. E o nome deste íon é amônio. Portanto, fica pergamanato de amônio. NiO4 menos é o nome do íon pergamanato e amônio é o íon NH4+. Portanto, pergamanato de amônio. Primeiro o íon negativo, depois o íon positivo. Outro exercício, eu basicamente coloquei aqui no quadro os termos principais que vamos precisar trabalhar. Por isso mesmo, eu resumi o texto. Mas este exercício também é de escolha múltipla, mas mesmo assim vamos fazer sem escolha múltipla. Mas mesmo assim eu vou ler o enunciado. E o enunciado é o seguinte. No processo de produção do sal refinado, a lavagem do sal marinho provoca a perda do iodo natural, sendo necessário depois acrescentá-lo na forma de iodeto de potássio. Outra perda significativa é a de íons magnésio, presentes no sal marinho na forma de cloreto de magnésio e sulfato de magnésio. Durante este processo, são também adicionados alvejantes como carbonato de sódio. As fórmulas representativas das substâncias em negrito no texto anterior são, respectivamente. Aqui, por acaso, nós também temos uma dica interessante. Porquê? Porque sabemos que, primeiramente, quando vamos escrever a nomenclatura dos compostos iônicos, primeiro é o íon negativo, depois é o íon positivo. E toda vez que temos um íon com o final eto, significa que faz parte do grupo 17 da tabela periódica. O que isto significa? Em outras palavras, significa que tem 7 eletrões de valência. Para ficar estável, capta mais 1 e fica com carga menos 1. Vamos estudar isto mais para frente. Mas, primeiramente, é muito importante terem a consciência de que quando falamos o nome de qualquer íon que termina em eto, porque significa que faz parte da família dos halogenetos, ou seja, todos os íons que terminam com eto têm carga menos 1, ok? E aqui nós temos o caso do iodeto e do cloreto, faz parte da família dos halogenetos. O grupo 17, pronto, tem carga menos 1. Sabemos que iodeto vem de iodo, portanto já podemos falar que é I menos 1. Neste caso, como é um íon, nós não colocamos menos 1, não é? Só colocamos I, que é o símbolo do iodo, e um traço de menos, ou seja, I menos. Agora, potássio. O potássio, nós sabemos que tem o símbolo K+. Cloreto vem do cloro, ou seja, estamos a falar do íon cloreto, porque vem do cloro. Agora, se termina em eto, significa que tem carga menos 1. Portanto, é Cl, o símbolo químico do cloro, que vimos como representar os íons, símbolo químico, e a carga como expoente em cima do símbolo. Portanto, Cl, que é o símbolo do cloro, menos, termina em eto, família dos halogenetos. Magnésio. Magnésio, nós sabemos que tem carga Mg2+. Sulfato. O íon sulfato é SO4, 2-. E o magnésio, já falamos antes, tem carga Mg2+.
2 mais. Íon carbonato é CO3, 2 menos. E sódio é Na+. Agora, nós já temos os íons e a sua carga para fazer a fórmula química. Então, primeiramente, vamos falar do iodeto de potássio. Fórmula química, como é que é? Primeiramente, temos que colocar o íon positivo depois do íon negativo. Olha só, iodeto de potássio, nós estamos a falar do íon iodeto que tem carga menos 1 e do íon potássio que tem carga mais 1. Nós não escrevemos menos 1 e mais 1, tendo isso como atenção, ok? Escrevemos apenas o traço menos e o sinal mais. Escrevemos apenas os sinais, não colocamos o número 1. Portanto, iodeto de potássio, escrevemos primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. Então, se um tem carga menos 1 e o outro tem carga mais 1, significa que já um íon iodeto e um íon potássio já se anulam, não é? Portanto, primeiro o positivo, depois o negativo. E isto é KI. Portanto, esta é a fórmula química. Agora, cloreto de magnésio. Portanto, cloreto de magnésio. Entretanto, o íon cloreto tem carga Cl-, ou seja, temos carga 1 negativo. E o magnésio temos 2 positivo. Portanto, quantos íons cloreto precisamos para neutralizar um íon magnésio? Precisamos de 2 íons cloreto para um íon magnésio, já que o íon cloreto tem carga menos 1 e um íon magnésio tem carga 2 mais. Portanto, primeiro o quê? Primeiro o íon positivo, depois o íon negativo. Então fica MgCl. Quantos? 2. Desta maneira temos 2 íons cloretos, portanto Cl 2 menos, mais um íon magnésio, Mg2+. Agora, sulfato de magnésio. O íon sulfato tem carga SO4, 2 menos, e magnésio Mg2+. Portanto, o íon sulfato já dá muito bem para neutralizar um íon magnésio. E um íon magnésio já neutraliza um íon sulfato. Então, primeiro escrevemos o íon positivo, depois o íon negativo. Desta maneira fica MgSO4. Carbonato de sódio. Qual é a carga do íon carbonato? CO3, 2 menos. Tem carga 2 negativo. E o sódio? Na+, tem carga 1 positivo. Então, quantos íons sódio precisamos para neutralizar um íon carbonato? Sendo que o íon sódio tem carga mais 1 positivo e o íon carbonato tem carga 2 negativo. Precisamos de 2 íons sódio para neutralizar o íon carbonato. O íon carbonato, 2 negativo, 2 íons sódio. 2 íons sódio, 2 positivo. Portanto, precisamos de 2 íons sódio para um íon carbonato. Então, primeiro positivo, depois negativo. Portanto, Na, quantos? 2 íons sódio para neutralizar um carbonato. Portanto, Na2CO3. Na2CO3. 2 íons sódio para um íon carbonato, que é o caso aqui. Este exercício eu também deixei só os parágrafos principais,
temos as fórmulas químicas e, de acordo com isto, temos que identificar os nomes dos compostos e as funções químicas que lhes pertencem. Ou seja, falar se é um sal, se é, pronto, qual é a função química que cada um desempenha. Portanto, o enunciado é o seguinte: água boricada, água de cal e água sanitária ou lixívia têm como componentes substâncias de fórmulas H3BO3, entre parênteses, OH, fecha parênteses, 2 e NaClO. Os nomes dos compostos e das funções químicas a que eles pertencem são. Portanto, uma questão aqui. Muitas vezes, quando temos o íon H, estamos a falar sobre ácidos. Íon H, hidróxidos, ou seja, bases. Vamos ver isso melhor nas aulas a seguir, em que vamos falar sobre ácidos, bases, reações ácido-base. Entretanto, já sabem que o nome deste íon é hidróxido, certo? Agora, isto aqui, nós podemos falar que é o íon hidrogênio. Entretanto, muitas vezes, quando o íon hidrogênio está nas fórmulas químicas, ele desempenha o papel de ácido, ou seja, ácido alguma coisa. Portanto, H3BO3, podemos falar que é ácido bórico. Esta é a fórmula química do ácido bórico. H3BO3, ácido bórico. H3, pronto, ácido. Como também já deu exemplo de HCl, que é ácido clorídrico. Qual é a função? Química do ácido bórico? Ele é simplesmente um ácido. Mais nada. Essa é a função química. Ele é um ácido. CaOH2. Sabemos que este é o íon hidróxido e este é o íon cálcio. Portanto, é hidróxido de cálcio. Quando falamos de hidróxido, nos referimos à base. Portanto, qual que é a função química? É base. O próximo é NaClO. E o nome deste composto é hipoclorito de sódio. Como sabemos disso? Porque isto aqui é um íon. Um íon formado por grupo de átomos, que é ClO-. E o nome deste íon é hipoclorito. Portanto, ClO- é o íon hipoclorito. Sódio, Na+, portanto, hipoclorito de sódio. Agora, olha só, se nós temos o íon negativo mais outro íon positivo que se neutraliza e é hipoclorito de sódio, podemos falar que a função química dele aqui, nada mais, nada menos, é ser um sal. Mais especificadamente ainda, um sal iônico, ou uma substância iônica. No primeiro exercício temos que completar a tabela e identificar o tipo de corpúsculo de acordo com o número de prótons e o número de eletrões e depois indicar a formação do íon nitrato. Portanto, o corpúsculo X já vemos que tem um menor número de prótons e um maior número de eletrões. Se tem números desiguais, significa que também tem cargas desiguais. Tendo cargas desiguais, já sabemos que o corpúsculo X é um íon. Por que um íon? Porque nós temos cargas desiguais. Neste caso, temos um maior número de eletrões do que o número de prótons. Logo, nós também podemos representar o corpúsculo X como X-
eletrões. Antes de ser um íon, quando era um átomo, tinha 17 eletrões. Porquê? Porque ele, sendo íon, tem 17 prótons. E sabemos que para se transformar no íon, o que muda é o número de eletrões. Nunca muda o número de prótons. O número de prótons é sempre o mesmo. E no átomo, o número de prótons é sempre igual ao número de eletrões. Portanto, antes do corpúsculo X ser um íon, era um átomo. E qual era a constituição desse átomo? Nós tínhamos 17 prótons e 17 eletrões. Para ficar mais estável, captou um eletrão. Por isso mesmo, ficou com mais um eletrão do que um próton. Portanto, ele ficou com um eletrão a mais do que o número de prótons. Portanto, podemos falar que é o corpúsculo X-, tem carga menos 1. E é um íon. Agora, aqui o mesmo número de prótons é o mesmo número de eletrões. Então, é neutro. Se o corpúsculo é neutro, podemos falar que estamos a nos tratar de um átomo. Agora, nós temos outro exemplo. Porquê? Porque nós temos um número desigual de prótons e de eletrões. Então sabemos que é um íon. Agora, nós temos quantos prótons a mais do que eletrões? Temos 2 prótons a mais. Significa que este íon perdeu 2 eletrões. Logo, ficou com 2 prótons a mais. Então podemos falar que é o corpúsculo Z2+. O que aconteceu aqui? Antes tínhamos um átomo. Este átomo tinha 20 prótons e 20 eletrões. Só que para ficar mais estável, percebeu que era melhor eliminar 2 eletrões. Por isso ficou com 2 prótons a mais. Por isso teve carga elétrica e, consequentemente, tem 2 prótons a mais do que o número de eletrões. Portanto, ficou Z2+. Agora, indica a formação do íon nitrato. Sabemos que o íon nitrato é NO3-. Então, primeiramente, nós temos um átomo ou um grupo de átomos? Temos um grupo de átomos. Então, e além disso, podemos falar que é um íon poliatômico. Porquê? Porque é um íon formado por mais de um elemento químico. É um íon que tem mais de um elemento químico. Portanto, se é um íon que tem mais de um elemento químico, é um íon poliatômico. E é um íon poliatômico formado por um grupo de átomos, consequentemente, que recebeu ou eliminou eletrões? Que recebeu, já que tem carga negativa, e se tem carga menos um negativo, significa que recebeu quantos eletrões? Recebeu um eletrão. Portanto, é um grupo de átomos se é um grupo de átomos mais um grupo de átomos formado por diferentes elementos químicos, podemos falar que é um íon poliatômico e melhor, recebeu um eletrão. Por isso mesmo que tem carga menos 1. Mas nesse caso não escrevemos o menos 1, colocamos apenas o sinal menos. No próximo exercício temos que escrever a representação simbólica de acordo com as especificações. Então, primeiramente, escreve um íon cloreto. Sabemos que a fórmula do íon cloreto é C maiúsculo L minúsculo menos um íon cloreto. Um íon formado a partir de um átomo de cálcio por perda de 2 eletrões. Portanto, já sabemos que vamos representar um átomo
átomo de cálcio por perder 2 eletrões. Se o átomo perdeu 2 eletrões, significa que vai ficar com 2 prótons a mais. Logo, um átomo de cálcio, e sabemos que o símbolo químico do cálcio é Ca, um átomo de cálcio, símbolo químico do cálcio Ca, por perda de 2 eletrões. Perdeu 2 eletrões, 2 prótons a mais, carga 2 mais. Um íon formado por um grupo de átomos, portanto, vamos fazer uma fórmula, composto por um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio. Portanto, um grupo de átomo composto por um átomo de enxofre, fórmula química do enxofre S, e 4 átomos de oxigênio. Portanto, um átomo de enxofre, S, 4 átomos de oxigênio, O4. Um átomo de enxofre, S, 4 átomos de oxigênio, O4. Aqui temos um grupo de átomos. Um átomo de enxofre, 4 átomos de oxigênio, que recebeu 2 eletrões. Portanto, tem 2 eletrões a mais. Então, fica 2 menos. S é o 4, 2 menos. 2 íons, portanto, já podemos colocar o número 2 aqui, porque vamos representar 2 íons formado a partir de um átomo de sódio. Qual é o símbolo químico do sódio? Na. 2 Na. Por perder um eletrão. Se vai perder um eletrão, significa que o átomo vai ficar com um próton a mais. Portanto, é Na mais 2, porque são 2 íons. Na, porque é um átomo de sódio, mais por perder um eletrão. Aqui temos um grupo de átomos. Composto por um átomo de enxofre e 4 átomos de oxigênio, que recebeu 2 eletrões. Logo, 2 menos. E agora, íon cobre 2. E vimos que íon cobre 2 significa que nós temos carga 2 mais. Portanto, fica... Qual é o símbolo químico do cobre? Cu. 2 significa que temos carga 2 mais. Portanto, qual que é o símbolo químico do cobre? Cu. 2 significa que tem carga 2 mais. Próximo exercício. Considera os íons seguintes. Temos íon potássio, íon alumínio, íon cromato, íon chumbo, íon fluoreto. Então, primeiramente, indica os cationes. O que são cationes? São íons com carga positiva. Quais que têm carga positiva? O potássio, o íon alumínio e o íon chumbo. Portanto, os cationes é K mais, Al3 mais e Pb2 mais. Quais são os aniões? Os aniões são os íons com carga negativa. Quais são? O íon cromato e o íon fluoreto. Portanto, então, os aniões são CrO7, 2-, que é o íon cromato, e F-, que é o íon fluoreto. Um íon monoatômico e polipositivo. Ou seja, um íon que obedeça essas duas regras tem que ser monoatômico e tem que ser polipositivo. Monoatômico significa que tem que ser formado apenas por um elemento químico. Logo, um íon monoatômico formado por um elemento químico, temos o potássio, o alumínio, o chumbo e somente isso. Não é? Então, um íon monatômico formado por apenas um elemento químico. Íon monatômico formado por um elemento químico. Temos o íon potássio, o íon alumínio e o íon chumbo. Agora, esses são os positivos. Agora, qual desses é polipositivo? Ou seja, tem carga
são monoatômicos e são polipositivos é o íon alumínio e o íon chumbo. Porquê? Porque é formado por apenas um elemento químico e tem mais que uma carga. Por isso mesmo, o alumínio é monoatômico, um elemento químico, mas tem carga 3 mais. Nós temos o íon chumbo, monoatômico, um elemento químico. É polipositivo porque tem carga 2 mais, diferente do potássio, que é monopositivo, porque só tem carga mais 1. Portanto, aqui está falando um íon. Então, podíamos colocar ou Al3+, ou então Pb2+. O íon poliatômico e mononegativo. Então, aqui já está a nos pedir um íon formado por um grupo de átomos, com diferentes elementos químicos, ok? Portanto, íon poliatômico com diferentes elementos químicos e mononegativo, ou seja, que tenha carga menos 1. Qual é aqui que nós temos que é um íon poliatômico e ao mesmo tempo mononegativo? Não temos, pois não? Portanto, isto aqui eu coloquei de propósito, nós não temos nenhum íon poliatômico e nenhum íon mononegativo. Portanto, podemos também escrever aqui não existe. Melhor não. Não temos nenhum íon com esses critérios de acordo com os apresentados. Aqui nós não temos nenhum íon poliatômico e mononegativo. Não temos nenhum íon que é formado por mais de um elemento químico, que tenha mais de um elemento químico diferente e que tenha carga menos 1. Os únicos aqui que são poliatômicos é o íon cromato e mais nada. É o único íon poliatômico. É o íon cromato. E ele não é mononegativo, ele é dinegativo, porque tem carga 2 menos. Agora, um íon monatômico. Simples. Nós temos muitos íons monatômicos. Temos o potássio, o alumínio, o chumbo e o íon fluoreto. Podemos colocar tanto o K+, quanto o alumínio, quanto o chumbo, quanto o fluoreto. Agora, imagina, vamos citar um exemplo de um íon poliatômico que existe e que seja mononegativo. Existe, por exemplo, o íon nitrato, é NO3-. É poliatômico, porquê? Porque temos mais que um elemento químico. Temos o nitrogênio e o oxigênio. E é mononegativo, porquê? Porque tem carga menos 1, mas não escrevemos 1 aqui, pois não. Deixamos apenas o menos. Então, pessoal, foi este o vídeo que fizemos exercícios sobre íons e compostos iônicos. Acho que deu para consolidar muito bem a matéria que aprendemos até agora. E ainda vamos nos aprofundar melhor, ainda mais, nas ligações iônicas, ok? De acordo com a localização na tabela periódica, de acordo com a composição dos corpúsculos, e acho essa parte muito interessante. Já vamos estudar esta parte daqui a pouco. Espero que tenham gostado e até o próximo.